Oi pessoal, meu nome é Bia. Convido vocês a se inscreverem no canal da igreja, ativarem o sininho das notificações, deixarem seu like e compartilharem com todos os seus contatos. Um beijo! Ó Pai, eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória.
rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor. Eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. O autor da minha fé. Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje, quarta-feira, eu quero compartilhar com você, ou melhor, continuar compartilhando sobre o tema oração. Orar e ação. Eu quero aprender a orar. Eu quero aprender a orar, no entanto, eu quero falar com você hoje sobre com quem eu quero aprender a orar. Eu quero aprender a orar com alguém que ora segundo a vontade de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 12 que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. É interessante como há uma progressão boa, agradável e perfeita. Você conhece alguém que ora desta maneira? Eu creio que quem ora desta maneira
jamais vai querer determinar alguma coisa para Deus. Jamais vai querer manipular a Deus com suas necessidades ou com suas demandas. Jamais vai querer insultar a Deus de uma forma farisaica, como os fariseus faziam. Eles oravam em praças públicas, nós vimos isto, para mostrar aos homens, para serem vistos pelos homens. Aliás, não só isto eles faziam. Eles oravam para ser vistos pelos homens, eles davam esmolas para serem vistos pelos homens e eles também jejuavam para serem vistos pelos homens. Tudo isto tem a ver com a espiritualidade. E nós aprendemos com uma pessoa, a pessoa que sabe orar segundo a vontade de Deus. Ele, quando estava no Getsemane, a palavra de Deus registra que Jesus orava e dizia: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas se isto não é possível, faça a tua vontade. E parece-me que às vezes nós oramos de modo semelhante, mais ou menos assim: Pai, se possível, faz a tua vontade. No entanto, se não é possível, faça a minha. Deus não está disponível para você, para fazer o que você quer, porque no reino de Deus quem manda é o Senhor. E hoje eu quero falar então sobre oração e ação. Orar é trabalhar. O trabalho é resultado de orar. Depois que você ora, depois que você busca a Deus, você tem que fazer alguma coisa. Orar é ações de graças. É agradecer ao Senhor, é dizer: Ah, Senhor, se não fora o Senhor, ora diga Israel, eu teria sido consumido. Orar é pensar no outro. Por exemplo, quando jejuar, Jesus disse: não faça parecer que você está jejuando. E eu fiz uma aplicação na outra mensagem que lhes preguei, dizendo o seguinte, que o fruto do meu jejum, se eu jejuo o café da manhã, por exemplo, alguém deveria tomar café no meu lugar. Se eu jejuo o almoço, alguém deveria almoçar no meu lugar. Se eu jejuo o jantar, alguém deveria jantar no meu lugar. Aí sim o jejum tem alguma função na minha vida. É claro que a Bíblia nos apresenta várias outras funções do jejum, mas a principal função do jejum é eu descobrir quem eu sou quando eu estou diante de uma mesa farta. É interessante que eu comecei a fazer uma dieta necessária para a minha saúde, para emagrecer. Eu estava com 78 quilos e 800 gramas. Hoje, eu estou com 67 quilos. Emagreci um pouquinho. A questão que eu aprendi é: eu não preciso comer o tanto que eu comia. Eu não preciso comer com os olhos. Eu preciso sempre deixar um pouquinho para depois. Eu posso lembrar que eu tomei café da manhã, eu estou almoçando, eu vou jantar,
eu não preciso comer tudo de uma vez. Orar é suplicar. Suplicar em favor de outros. É suplicar em meu próprio favor. É fazer o que alguns antigos faziam. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu sou pecador, mas eu sou redimido. E quando eu oro, eu tenho que ter essa consciência de que ainda sou pecador e tomar cuidado com a minha vida pessoal. Orar é interceder pelos outros, é ter ações de graças pelos outros. Aliás, quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, ele diz para orar, para interceder, para ter ações de graças por todos os homens. Você é agradecido? Interceder, amados, é fazer o que Jesus fez por nós. Jesus se colocou entre nós, homens pecadores, e Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Santo, justo, o nosso Deus. Orar com ações de graças por todos. Lembrar que as pessoas precisam da graça, mas precisam também de alguém que se coloque no lugar delas para orar. Você só pode orar por alguém que perdeu um ente querido, um coronavírus, se você se colocar na posição de que fui eu que perdi. Aí você sofre a dor que o outro sofre, você se compadece. A oração, meus queridos, tem duas direções. Jesus, quando se encontra com a mulher samaritana, e ele diz para ela o que era um verdadeiro adorador. Ele diz que adorar, e o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Nós também devemos orar em espírito e em verdade. Assim como a adoração tem duas direções, a nossa oração, eu diria, deve ter três. Mas vou pensar em duas. Mas vou colocar três exemplos sobre isto. A primeira, quando Jesus disse adorar em espírito e em verdade. Eu penso que muitas vezes a gente precisa adorar orando e orar adorando. A oração, assim como a adoração, é vertical. É para Deus. É com Deus que eu trato. E ela é horizontal no sentido de que ela atinge o meu próximo. Então, em primeiro lugar, vem Deus. No princípio, Deus. Buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. A oração que Jesus nos ensinou começa com Pai Nosso, santificado seja o teu nome. A outra direção, ou seja, na direção horizontal, é o outro. O outro em segundo lugar. Eu penso no outro. E eu em terceiro lugar. Quando eu penso no outro, eu vou pensar no seguinte. Eu vou pensar no meu próximo. Se em primeiro lugar minha direção é o céu, é o Pai, e em segundo lugar é o próximo, eu me preocupo com o mundo. Meus irmãos queridos, nós temos uma missão para com o mundo.
a nossa missão para contribuir para que o Evangelho chegue. Nós precisamos lembrar do velho ou antigo jargão, que aos que oram por missões e missionários, aos que vão e aos que contribuem financeiramente. Isso é pensar no mundo, isso é pensar no próximo. Essa é a nossa segunda direção. A terceira direção, que sou eu em terceiro lugar, é o seguinte: é a direção interior. Eu preciso olhar para dentro, olhar para o meu coração. Como estão as minhas intenções? Como está a minha vida diante do Senhor? E eu convoco você para pensar nessas três questões. A oração que me leva em direção ao Pai, ela me leva à adoração, a ações de graças, a súplicas, a intercessão. A oração que me leva em direção ao mundo, me leva a ver as necessidades do meu próximo, me leva a pensar no outro. E a direção ao interior me leva para o meu próprio coração, para eu me examinar, para eu ver o que é que tem aqui dentro. Quais as intenções, elas são boas ou ruins? Richard Foster, em seu livro A Oração como o Refúgio da Alma, ele fala de 3 movimentos. O movimento para o eu, para o meu interior, para o eu, para eu me ver, para eu me perceber diante de Deus, para eu fazer as minhas confissões, não apenas as minhas confidências. Eu preciso confessar o meu pecado, os meus pecados, as minhas hipocrisias, as minhas mentiras, os meus fingimentos, os meus enganos. Ontem eu conversava com uma pessoa que eu falei: olha, você precisa cuidar da sua mente. Aí ela falou assim: é a mente que mente. O segundo movimento que o Richard Foster vai falar é o movimento para o alto, para Deus. E eu vou falar mais sobre isso. E o movimento para fora, para o outro, para o meu próximo, como já disse. Esta oração e esta adoração em espírito vertical, eu e Deus, ela mostra algumas coisas sobre mim e sobre Deus. Em primeiro lugar, mostra que eu sou relativo. Deus é absoluto. Que eu me rendo e que Deus me acolhe. A oração em verdade, esta oração que é a horizontal, eu e o outro, mostra algumas coisas sobre eu e este outro. Eu sensível, o outro suprido. Eu cheio, o outro farto. Eu farto e o outro transbordante. Meu querido, você quer que alguém esteja assim diante de você? Você já pensou que bênção? Você já pensou que alegria para esta pessoa? A minha oração deve mudar a minha mente. Quando o apóstolo Paulo fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus amados,
que desejam se aproximar de Deus e ter uma vida mais consagrada precisam fazer 3, tomar 3 decisões. Primeiro, aprender a ouvir Deus. Segundo, tomar a decisão de ser humilde e falar: Senhor, eu sou pó, tu conheces a minha estrutura. E por fim, tomar a decisão de ser santo. Mas cuidado, santidade sem sanidade é insanidade e não santidade. Deus não vai tornar você santo sem sanidade, senão você e eu viramos ou nos tornamos fariseus. Madre Teresa de Calcutá, alguém perguntou para ela: o que a senhora fala para Deus quando ora? Ela disse: nada, eu só escuto. E o que Deus fala para a senhora quando a senhora escuta? Ela disse: nada, ele só escuta. Oração, amados, é um encontro de ouvido e coração. É encontro de 2 corações sensíveis. Um Deus que se sensibiliza comigo. Então eu descubro na oração que Deus é o centro do universo. Que Deus é absoluto, que eu sou relativo, que minhas necessidades são secundárias, mas que o outro é importante. Orar com Deus é dar a mão a Deus e falar: Senhor, segura minha mão. Senhor, sustenta-me. Senhor, tem misericórdia de mim. Então pense em João 4:24. O Senhor procura adoradores, mas procura oradores que oram para a glória do seu nome. Eu quero orar nesse momento, pedindo que o Senhor nos dê a sua bênção de aprender a orar com Deus, aprender a orar com o Senhor Jesus Cristo, porque assim nós vamos orar segundo a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Pai querido, muito obrigado, porque Tu és o nosso Deus, Tu és a razão da nossa vida. Eu coloco a minha vida, a vida dos meus irmãos nas Tuas mãos. Eu peço, Pai, que Tu nos ajudes a colocar o Senhor em primeiro lugar, colocar o nosso próximo em segundo lugar em relação a nós e a nos colocarmos a nós mesmos no lugar que precisamos estar, examinando o nosso coração, o nosso ser. Guarda os meus irmãos, protege-os, livra-nos, Pai, do homem mau e do maligno. Livra-nos do coronavírus, em nome de Jesus. Amém. Eu quero pedir a você, meu querido irmão, minha querida irmã, que nesse tempo você possa entrar em contato com seus queridos e vamos orar uns pelos outros.
Ligue para o seu irmão, para a sua irmã e ore. Só ore. Leia um versículo bíblico que anime o coração para a glória de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. The Lord will bless you, the Lord will keep you, the Lord will make his face to shine upon you, the Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you. The Lord will bless you, the Lord will keep you, the Lord will make his face to shine upon you. The Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you. And he will give you peace, and he will give you peace, and he will make his face shine upon you. The Lord will bless you, the Lord will keep you, and be gracious unto you. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of his blessing. Shalom, 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 shalom. May you receive the fullness of his peace. May you enjoy the fullness of shalom.